Sim. Vocês sabem que eu vou ser muito sincero aqui com vocês, absolutamente. Primeiro, bom dia, Paulinho, bom dia, Zoe, Paulinha, Guguinha, bom dia, nossa audiência. Eu fico pensando, às vezes, como é que funciona a cabeça do ser humano, né? Porque se você for analisar, o debate de ontem foi um debate de alto nível, né? Eu vi muitos elogios. Tecnicidade, né? Civilidade. Uma certa civilidade. Só que o que aconteceu? Eu dormi no meio. Você não se atentou ali? Não pegou pra você? O que acontece, turma? Me expliquem. Eu passei por isso. Eu tenho que admitir que eu dormi bem no meio, eu acordei de novo no último bloco. Então, nós dois passamos pela mesma situação. O que acontece, Paulinho? Por que a gente gosta da treta, hein, querido? Porque, por exemplo, se eles estivessem numa treta high level, como a gente está acostumado... A Fazenda. Né? A gente estaria, né? Eu não cairia no sono, lógico, de maneira nenhuma. Por que eu dormi, Paulo Figueiredo? Me explica. Nenhum dos dois candidatos é assim empolgante, né? O Tarcísio é um cara que é muito eloquente. Eu acho, inclusive, que ele articulou uma defesa ao presidente Bolsonaro muito melhor do que o próprio presidente Bolsonaro consegue articular. Quando eles estavam falando ali de Covid, a questão da falta de ar, uma mentira que a imprensa repete inúmeras vezes, né? E o Tarcísio respondeu muito bem. Então ele é muito articulado. Agora, falta aquele tempero, falta aquela pimenta. Ele não chega a ser o picolé de chuchu que vocês inventaram aí em São Paulo, mas ele também não chega a ser, assim, uma figura... Como ele falou, como foi dito aí bem para você, Paulo, o Bolsonaro é inimitável, então não dá para comparar ele com o Bolsonaro. E o Haddad também não é o Lula. O Lula tem o seu carisma, tem o encantador de serpentes, como diz lá o Ciro Gomes. Então, nenhum dos dois é uma versão, assim, apimentada, né? É uma versão São Paulo, uma versão, assim, boa aí para o público de vocês de São Paulo, que gosta de uma temperatura um pouco mais morna, uma coisa mais sóbria. Então, eu acho que o debate foi com a cara de um debate para o governo de São Paulo. Então, se fosse para o governo... Como assim, Paulo? A gente é tão animado aqui em São Paulo. Paulo Figueiredo, você não lembra dos debates de Mário Covas com Maluf? Pelo amor de Deus. Mas não vem temos falar de exemplos. São Paulo, não. Temos bons exemplos. Pô, nós já tivemos grandes debates para o governo do Mas Estado de São olha os Paulo. picolé de chuchu que vocês inventam aí, Paulo. Porra, o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin não ganha para síndico de prédio no Rio de Janeiro. Disse aquele o próprio que defende Haddad, o estado do Cláudio Castro. Ah, tá, entendi. Nossa, virou uma coisa cariocas contra paulistas. Mas Vem olha só. discutindo aqui um Deixa eu O Cabralzinho, aqui ao o Cláudio Witzel, entendi. Tá claro pra mim, Pô, Paulinho. O Witzel faz Ficou claro. dancinha. Mas Já tem viu o treta Witzel no Rio, dançando? né, pra debater. Mas o Cláudio Tem Castro treta. também é um pouco sensal, eu acho. Mas tem mais treta no Rio, de fato. Tem mais barraco no Rio do que no debate de São Paulo. Carioca é barraqueiro. O Paulo, você já viu... Você sabe qual é a grande vantagem do Cláudio Castro? Só porque que ele ganhou a eleição? Qual é a grande vantagem? Qual é o grande feito do Cláudio Castro? Ele não ser o Freixo, pô. Só isso. O Cláudio Castro não ganhou a eleição. O Freixo é que perdeu. Qualquer um que tivesse lá, você podia estar lá, podia estar a Zoe, podia estar o Guga. Bom, o Guga eu não sei, porque o Guga e o Freixo não faz essa diferença. Mas podia estar qualquer um que ia ganhar. O Cláudio Castro não ganhou nada. Ele sim, as pessoas olhavam e falavam assim, puta, ou é esse cara ou é o Freixo. Então, vamos de Cláudio Castro. E aí acabou ganhando no primeiro turno. Mas, assim, Sérgio Cabral era um cara bandido, vagabundo. Mas era um cara, você não dá pra dizer que o Sérgio Cabral não tem tempero. Eduardo Paes, não dá pra dizer que o Eduardo Paes não é um político articulado. Claro. Com a língua afiada, tá sempre jogando uma provocaçãozinha. Geraldo Alckmin e José Serra, puta tempero. Pô, Pita, a melhor de todas foi a última que mandou a gente relaxar e gozar aí de vocês de São Paulo. Essa pelo menos tinha uma coisa interessante. Zoe, me conta o que você achou desse debate. Eu achei bem cansativo, mas eu vi um ponto bem, assim, que eu achei bem importante. Eu acho que o Haddad deu um recado ontem. Eu acho que o Haddad jogou a toalha. Acho que ontem ele jogou a toalha. Eu acho que ontem, ao invés dele fazer campanha para ele aproveitou o momento para militar para o Lula. Vi mais o Haddad como um cabo eleitoral do Lula do que como um candidato ao governo. Ao invés dele focar aí nas questões de São Paulo, o que ele focou, né, as pautas que ele focou foi em atacar o governo federal, em atacar aí o Tarcísio e o governo federal. E o Tarcísio asfaltou
o Haddad. Isso é, assim, inegável. Foi chato o debate? Eu achei chato, porque eu gosto de uma tretinha, eu gosto de alguém gritando, tem que ter esse tempero. Mas a imagem que me passou é que o Haddad já sabe que vai perder. E queria agradecer o Tarcísio aí, porque toda vez que eu vejo o Tarcísio, eu lembro da aposta que eu ganhei, dos R$1.000 que eu lucrei e que já estou aí usufruindo deles, pagando conta, indo jantar. Então, obrigada, Tarcísio, obrigada, Paulo Matias, por esse presentinho. Querida, só uma informação, Paulo Matias. Pois não, Paulinho. Cláudio Castro é paulista, só pra você saber, pessoal. Paulista. Tem esse detalhe. Que bom. Caramba! Então eles deram uma trocada, entendi. Pois é. Perfeitamente. Guga, você achou que o Haddad estava derrotado mesmo? Não, isso que a Zoe falou, de fato, ontem foi um debate onde os dois estavam disputando para ver quem defendia de uma maneira melhor o seu padrinho político. E quem fez o debate ir para esse caminho, de fato, foi o Haddad. O Haddad, ele levou o debate para esse plano mais nacional. E ele conseguiu fazer bons ataques ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, ao governo federal. Ele conseguiu conduzir, se fosse uma luta de boxe, ele conseguiu conduzir a luta para o campo dele. Ele é que estava atacando, golpeando. E o Tarcísio estava tendo que se defender. Ele soube se esquivar, soube se defender bem. Mas quem pontuou mais, sem dúvida nenhuma, foi o Haddad. Agora, de fato, fica essa imagem. Por que o Haddad optou por levar esse debate para o plano nacional? O Haddad está sendo muito cobrado dentro do PT pelo mau resultado do Lula aqui em São Paulo no primeiro turno. Tem uma parte ali do PT que está culpando o Haddad, dizendo que ele errou quando ele optou por fazer dobradinha com o Tarcísio no primeiro turno, quando ele optou por concentrar as pancadas do PT no Rodrigo. Quando ele fez isso, achando que era melhor disputar com Tarcísio o segundo turno, primeiro, ele quebrou as pontes de uma possível união com o Rodrigo no segundo turno, e ele também acabou fazendo com que o bolsonarismo crescesse em São Paulo. Ele evitou bater no Bolsonaro aqui para dar uma margem maior de chance para o Tarcísio, e isso acabou sendo ruim para o Lula. Então ele foi cobrado pelo PT. E talvez a resposta dele tenha sido essa ontem. Foi se comportar como alguém que estava ali realmente mais como um cabo eleitoral, como a Zoe falou, do Lula, do que como um candidato ao governo de São Paulo. Mas nessa disputa que ele conseguiu conduzir ontem, ele se saiu melhor. Eu acho que ele está seguindo aí o caminho do padrinho político dele, que é o Lula, né? O Lula fala que não vai dar nome de ministros antes da hora, que é muito precipitado, não apresenta plano de governo, e é a mesma coisa que o Haddad mostrou ontem. O Haddad não mostrou nenhuma coisa em específico do que ele quer fazer se for, né, eleito governador. Então ele está seguindo a mesma linha aí do Lula. Eles se negam a falar sobre seus projetos, acham mais fácil ficar atacando quem está no poder atualmente, o que é um erro muito grande. E a gente vê aí pelo primeiro turno em São Paulo que o Tarcísio está na frente, e nacional, o Bolsonaro aí, segundo o resultado aí foi que o Bolsonaro está atrás, mas o Bolsonaro está conseguindo se recuperar, porque o Bolsonaro está buscando outras formas de conseguir votos daqueles que estão aí meio que em dúvida ainda, será que é Lula, será que é Bolsonaro, será que eu me abstenho? O Lula não apresenta projeto, não apresenta nada, o Lula vai para quê? Para agressão, para atacar o governo, e isso as pessoas não gostam, e a gente está vendo isso pelo resultado, tanto em São Paulo como nacional, que o Bolsonaro está avançando. Agora, eu achei interessante as andadas do debate, não sei se vocês repararam, né? Aquela caminhada, aquela coisa mais legal isso, né? Começou um negócio assim, do tipo, todo mundo no púlpito. De repente, o Haddad vai lá e fala, eu posso, eu vou. Vamos fazer isso aqui, Guga? Professor foi dar uma volta. Vocês deveriam fazer. Na hora que a gente passar por levantar. Vocês levantam, vai lá, olhem para 3 câmeras diferentes, faz aquele câmera. Mas dá uma dinâmica, vocês não gostam? Eu disso, acho legal pra caramba. O que você achou, Paulinho? Igual americano. É muito usado aqui nos Estados Unidos. E existe uma coisa aqui nos Estados Unidos que chama Town Hall, que é quando você pega, inclusive, pessoas, e fazem muito isso em debate aqui também. Você pega pessoas, eleitores indecisos, supostamente indecisos, porque depois descobriram que a CNN botava eleitores democratas fingindo de indecisos. Foi um baita escândalo aqui nos Estados Unidos. Vocês verem que a mídia não está corrompida só no Brasil, corrompeu primeiro aqui. Mas você bota eleitores indecisos e bota eles para fazerem perguntas para os candidatos, e eles circulam mesmo. Isso é muito comum
nos debates aqui. Agora, eu tenho uma proposta muito mais efetiva para os próximos debates no Brasil. Eu acho que tem um ajuste de formato que a gente pode colocar que vai tornar o debate muito mais dinâmico e muito mais interessante. É simplesmente trocar o moderador e colocar o Padre Kelman de moderador. Eu quero o Padre Kelman. Todo mundo quer a volta do Padre Kelman. Para ele moderar o debate? Deixa o Padre Kelman lá, meu irmão. Cara, bota seria lá, legal, hein? Ia ser Do nada, um convidado especial. Agora é a vez do Padre Kelman. Não, eu acho que não teria nenhum tipo debate, né? de tendência. Audiência, né? Depende do debate. Um debate entre o Ciro Gomes e o Bolsonaro. Ia precisar de quem para mediar? Do Felipe Melo? Do Padre Kelman? De quem? Talvez, nessa situação.